16, dos versos 1 até o verso 8. Como se foram multiplicando os homens da terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que de entre todas mais lhe agradaram. Então lhe disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante do Senhor nessa manhã, desejosos de ouvir a Tua palavra, desejosos de que o Senhor fale conosco poderosamente e que o Senhor transforme as nossas vidas, trazendo para as nossas vidas, para a nossa vida, para a nossa família, salvação pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos numa época que valoriza a busca pelo agora. Vamos ser felizes, felizes agora. E eu fui dar um Google preparando esse sermão sobre essa frase e eu encontrei milhares e milhares de resultados e de frases em imagens no Google dizendo: viver hoje como se não houvesse amanhã. Essa é uma das máximas do mundo que a gente vive. Ela é tão forte que é capaz de que você olhe para isso e tenha isso como uma das máximas inquestionáveis da sua mente. Essa ideia de como se não houvesse amanhã, carpe diem, curta o dia, aproveite agora, porque o amanhã não te pertence, a hora de ser feliz é agora. Em meio a essa minha consulta, eu cheguei a encontrar a frase no Facebook, eu não sei quem é essa pessoa, mas que, no Facebook não, no Google, mas que apareceu algumas vezes, que ainda dizia assim: tudo é hoje, o amanhã não existe. Essa é a ideia do vivo agora, é um pensamento existencialista, hedonista, onde que a felicidade ela vem a partir desse prazer do agora. Se você não tem certeza do futuro, do amanhã, seja feliz agora. Permita-se. Crie suas próprias regras e seja feliz. Dê vazão aos teus prazeres. Busque ser feliz. Isso só pertence a você e mais ninguém, e só agora e não para amanhã. Só tem um problema com essa verdade que é tida como inquestionável da nossa geração. É que o amanhã existe. Se você viver hoje como se não houvesse amanhã, você vai ter um problema com o amanhã. Se uma garotinha adolescente resolve experimentar de maneira irresponsável, eu vou experimentar a vida sexual na minha adolescência, daqui a 9 meses,
o amanhã vai chegar, não tem jeito. Resolvi não estudar, porque eu resolvi curtir o agora. Para que eu vou para a faculdade, para a escola? Epa, a prova vai chegar. Amanhã existe. Eu não tenho como dar vazão a todos os meus agora, como se não houvesse amanhã. E há um amanhã ainda mais importante do que todos os outros. Um dia, todos prestaremos contas a Deus do nosso hoje. Então a minha sugestão é: viva hoje, sabendo que existe um amanhã. E que todos prestaremos conta a Deus. E o tema da minha mensagem hoje é o juízo anunciado. Estamos dando entrada hoje numa nova série dentro de Gênesis, de sermões que agora vão estar na vida de Noé, onde a partir de Noé, Deus, como você conhece a história, Deus promove um grande juízo sobre a terra, porque havia se multiplicado o pecado sobre a face da terra, e Deus então enviou como juízo para a purificação da terra um grande dilúvio. E esse grande dilúvio devastou, através do juízo de Deus, a humanidade, os animais, tudo o que havia na terra. E esse juízo, ele veio e aconteceu em Noé, conforme o próprio Noé pregou por 120 anos, avisando, preparando a arca, anunciando: o juízo vai chegar. E de fato um dia ele chegou. Mas quando você vem para o texto, a gente vai começar a entender o porquê do dilúvio, o porquê desse juízo. E, em primeiro lugar, é por causa da extensão do pecado. A humanidade entrou para um estado de corrupção que estava insuportável para os homens, para a terra, sobretudo, insuportável a Deus. E acontece nessa extensão do pecado, que alastrou de tal maneira que, segundo diz o texto, houve uma grande mistura dos filhos de Deus com os filhos dos homens. Porque, como diz o verso 1, como se foram multiplicando os homens na terra, com a multiplicação da humanidade, agora caída, pecadora, e começaram ali a nascer filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as que de todas mais lhe agradaram. E isso pesou no coração de Deus, ao ponto que ele diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, seus dias serão como 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram os filhos dos homens, os quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. E acontece que a maldade havia se multiplicado, como vai continuar no verso seguinte, por causa dessa mistura. Os filhos de Deus, eles olharam as filhas dos homens e se agradaram delas. Então possuíram as filhas dos homens e, por causa disso, nasciam gigantes. A palavra que está traduzida como gigantes era uma palavra difícil de traduzir, porque no hebraico está lá os nefelins, que ao pé da letra significa os caídos, que, segundo o próprio texto, diz que foram os gigantes que habitaram a terra e que foram muito poderosos, gigantes que pela história se tornaram guerreiros, e que dominaram a terra de forma a serem famosos em toda a terra. É isso que diz a terra. Deus amaldiçoou aquela união dos filhos de Deus com filhos do homem, que geraram gigantes violentos, perigosos, poderosos, e que eles amaldiçoavam a terra. Mas tem uma pergunta que já deve estar na sua mente, você deve estar me perguntando: mas que negócio é esse? Quem são os filhos dos homens? As filhas dos homens?
quem são os filhos de Deus? E como é que a união entre dois nasce gente gigante? Eu vou te dar uma resposta profundamente precisa sobre esse assunto. Não sei. Mas há 3 teorias que tentam, de maneira técnica, exegeticamente falando, responder a isso. E as teorias para explicar quem são os filhos dos homens, os filhos de Deus, elas defendem que esses gigantes, eu coloquei em homenagem aí o gigante de Game of Thrones aí para os amantes, né? Há 3 teorias. Primeira teoria é a mais antiga e que diz que os filhos de Deus, na verdade, foram anjos caídos. E esses anjos caídos, eles se apaixonaram pelas mulheres e tiveram relações com as mulheres, e a união desses anjos com essas mulheres geraram esses gigantes poderosos, perigosos para toda a terra. Você pode logo de saída dizer assim, mas isso é inaceitável, é um absurdo. Bem, em primeiro lugar, essa é a interpretação mais antiga de todas, é uma interpretação pré-cristã, ela está dentro da tradição judaica, onde há vários livros da religião judaica que defendem essa teoria. O mais famoso, e que eu já tive a oportunidade de ler, inclusive, é o livro de 1 Enoque, que conta essa história de como os anjos que vieram e se apaixonaram pelas mulheres e se juntaram a elas. Aí você pode dizer assim, mas como é que vai chamar anjos ou demônios de filhos de Deus? Bem, exegeticamente isso é possível, uma vez que em Jó, os anjos são chamados de filhos de Deus. E quando lá em Jó capítulo 1, no versículo 6, por exemplo, diz que Deus reúne os anjos, ele não os chama de anjos, ele diz, o Senhor reunindo os filhos de Deus, quem é que vem? Os anjos, mas só os anjos. E também Satanás. Então, é uma possibilidade, uma vez que esse termo já foi usado para anjos na própria Bíblia. E por causa dessa união complexa, ela gerou gigantes poderosos na terra. Essa tradição acabou caindo um pouco em desuso na interpretação mais comum evangélica, ainda de que a maioria dos eruditos acreditam nessa teoria. Entre eles, inclusive, o comentário, para mim, que é o melhor comentário, é o de Wehran. Ele defende essa teoria, como cristão, ele sendo também evangélico. No entanto, como Jesus diz, num texto também um pouco complexo de entender, que os anjos nem se casam, nem se dão em casamento, então essa interpretação ela não é muito comum entre os cristãos. A segunda teoria é de que a própria Bíblia chama os filhos de reis de filhos de Deus. Os reis, de filhos de Deus. Assim como, por exemplo, 2 Samuel 7,14, Salmo 2,7, os grandes reis poderosos são chamados de os filhos de Deus. Então, há uma teoria, que também antiga, judaica, de que os filhos de Deus eram os reis. E os reis se prostituíram fazendo grandes haréns, que era inaceitável para Deus, assim como aconteceu lá com Lameque, no capítulo 4, inaceitável para Deus os grandes haréns, e fruto desses grandes haréns, nasceram filhos de reis bastardos. E esses filhos de reis bastardos eram homens poderosíssimos, pelo fato de serem filhos de reis, de serem bastardos, e se tornaram homens poderosos na história. Terceira teoria. E aí, por causa dessa sua prática de violência, fizeram guerreiros, exércitos, e começaram a conturbar toda a terra. A terceira teoria é a que tem sido mais aceita recentemente. É a teoria também que parece ser a leitura mais simples do texto, onde os filhos de Deus é a semente santa.
que é os descendentes de Sete. E os filhos dos homens é a descendente de Caim, que se afastou de Deus. Então, havia duas sementes, duas gerações andando em paralelo, a geração do capítulo 4, a geração do capítulo 5. Mas com o tempo, as gerações foram se misturando e já não havia mais uma geração pura, buscando a Deus na terra. E a terra, então, foi entrando em um pico de abandono de Deus, de pecado, de violência. O povo foi se multiplicando o pecado na terra. E essa mistura de gerações contaminou toda a humanidade. De forma que, diz o versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. E que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Essa é a ideia. Esse é o problema que está sendo enfrentado aqui. O problema é que, por causa dessa mistura, o homem, a humanidade estava totalmente vendida ao pecado. O pecado se multiplicou. E aí, pelo menos em 4 áreas, ele fala sobre essa extensão do pecado. Em primeiro lugar, na sua intensidade. A maldade se multiplicou. Multiplicou. Não é? Essa é a sensação que a gente tem hoje em dia também, hein, gente? Sim ou não? Parece assim que a maldade se multiplicou. Ao ponto de que eu, com 10, 9, 11 anos de idade, eu saía 8 horas da manhã para brincar, voltava na hora do almoço, nas férias. Quem fez isso aqui? Saía 1, voltava 5, tinha que voltar antes do sol, antes de escurecer, era a regra, né? Era assim que era a regra lá? Tem que voltar antes de escurecer. Se voltar depois de escurecer, o pai ficava desesperado. E a gente, todo mundo de cabeça fria. Hoje a gente tem essa sensação de que a maldade se multiplicou tanto que meus filhos não ficam na calçada de casa, porque a gente tem medo de motoqueiro, né? Mas é isso que tinha acontecido ali. A maldade se multiplicou na terra. Mas também a gente vê a extensão que o pecado teve. Ela não só se multiplicou, mas ela multiplicou na terra. Agora a terra toda, ela estava contaminada. A terra toda não havia áreas na terra que não estivesse contaminada pela maldição e pela a maldita rebelião a Deus. Os homens tinham se rejeitado a Deus em toda a terra. E ainda mais, ela não só era intensa, extensa, mas também ela era incessante. Diz lá que o homem era continuamente mau. Não tinha 1 minuto, não tinha 1 segundo que o homem não fosse mau. E por fim, tinha raízes profundas, de forma que diz o texto que todos os desígnios do coração, cada pensamento, cada sentimento, cada intenção do ser humano era mal. E a maldade da humanidade foi tal que Deus decretou que haveria um juízo sobre a terra. Só que a gente precisa parar para pensar sobre uma verdade. Essa depravação total do homem, ela não fica só entre os pré-diluvianos. Ela continua dos próprios descendentes de Noé. Entre os descendentes de Noé, houve Cã, que nós vamos ver lá na frente, que através dele a maldição ou a semente maldita se prolonga. E esse caminho desenfreado da multiplicação do pecado continua
e continua até hoje, ao ponto de alcançar a minha vida e a sua vida. Nós, por causa do pecado de Adão, do pecado original, todos nós somos pecadores. Somos inescapavelmente caídos. Você e eu somos pecadores. E essa é uma ideia que até entre os mais incrédulos há um consenso entre nós. Não há ninguém na terra que seja suficientemente bom. Não há ninguém na terra que seja perfeito. Nós não nascemos neutros, é o que diz a Bíblia. Apesar de que a maioria das ideias sociológicas mais em vogas hoje, seguindo John Locke lá, que o homem ele nasce como uma tábua rasa e as influências sociais vão construindo. Na verdade, não é a cosmovisão bíblica. A cosmovisão bíblica diz que você nasceu em pecado por causa de Adão. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado. Ele diz, em pecado me concedeu a minha mãe. Palavras do rei Davi. Eu e você já nascemos pecadores. O bebezinho é tão lindo de papai, é pecador. É o que a Bíblia diz. Não, mas uma criancinha de 2 anos, ela é tão pura. Epa, toma o brinquedinho da mão dela. Manda ela dividir o chocolate. Vê se ela não te dá uma tabada. Só se a gente quiser se enganar, gente. A Bíblia diz que nós não só somos pecadores, como somos inescapavelmente pecadores. Somos escravos do pecado. Não temos como nos escapar do pecado. Essa expressão se repete no discurso de João, no discurso de Jesus, no discurso de Paulo. Somos escravos do pecado, sujeitos a ele, dominados por ele. Todos pecaram. É o que diz o apóstolo Paulo. Todos. Até eu, até você, até o pastor Afonso. Vocês estão rindo que vocês não acreditam. Pastor Afonso não, que é isso. Pastor Afonso nunca pecou. Até a minha avó. Não é que a gente pensa, minha avó nunca pecou, né? Até sua avó, com todo respeito, é pecadora. A minha também. Mas a Bíblia ainda vai mais fundo. A Bíblia vai dizer que até as nossas boas obras são contaminadas pelo pecado. O profeta Isaías diz que todas as nossas justiças são, diante de Deus, como trapo de imundícia. Você sabe o que é isso? Não precisa explicar não, né? Mas tem uns que ficaram me olhando, uns falaram saber. Vou dizer então, é absorvente sujo, né? Que nojo, né, irmãos? Até as suas melhores obras, sabe o que ele está dizendo com isso? Que até quando a gente faz o bem, no fundo, há um orgulho próprio. Olha como eu sou bom. Você está entendendo? Sim ou não? Até quando eu faço bem para alguém, às vezes, lá no nosso coração tem, eu sou melhor do que o meu vizinho, porque eu faço bem. Até quando eu faço uma boa obra, no fundo, por mais que eu não perceba, há um sentimento de, como eu sou bom. Ou por vezes, a gente faz o bem e querendo ser aceito, ser reconhecido. Eu não sei quais são os motivos, mas o que a Bíblia diz é que mesmo quando a gente faz o bem, ele tem pontinhos de sujeira nele. Eu queria já trazer implicações práticas sobre isso, que eu acho que é bem para a nossa era. Vivemos uma era onde a gente tem o ego muito inflado, que a gente gosta muito de mostrar nossas maiores e melhores qualidades.
Mas, já que nós somos inescapavelmente pecadores, a minha primeira sugestão para você é: baixa a bola, mano. Você não é, teologicamente, é uma expressão teologicamente profunda para você. Você não é a última cocada da terra, o último biscoito do pacote de bolacha. Não é. Você não é a bala que matou, não é? Não me lembro, isso aí, Kennedy, né? Você não é a última Coca-Cola do deserto. São todas expressões teologicamente profundas e que são úteis para você hoje. Queria dizer para você que o problema é que a gente vive hoje a síndrome do Romário. A gente crê em Deus, só que quando a gente olha, a gente fala assim: quando Deus me olhou do céu, Ele apontou para mim e disse: esse é o cara, não é? Baixa a bola, irmão, você é pecador. Ah, mas eu faço tanta coisa boa, até as coisas boas que eu faço, até eu estar aqui, falando das coisas de Deus, tem alguma manchinha ruim nisso. É o que a Bíblia diz. Por mais que eu ou você, por vezes, não percebamos. Não somos melhores do que ninguém. Tem tanto crente que às vezes trata os irmãos ou pessoas que não são da igreja com um ar de tanta superioridade. Baixa a bola, irmão. Sabe o que Lutero diz? Ah, eu não sou mais pecador. Não, a frase de Lutero é uma frase que tem que estar na sua cabeça. Nós somos crentes porque nós somos, ao mesmo tempo, pecadores e justos. Frase de Lutero. Ao mesmo tempo, pecadores e justos. Porque não somos justos por causa das nossas boas obras. Somos justificados pelas boas obras de Jesus. Segunda implicação prática que eu queria era... Sabe, a gente tem um problema de se relacionar com as pessoas, porque a gente cria muita expectativa na relação com as pessoas. Eu queria te dizer uma coisa para você. Sabe o seu esposo, a sua esposa? É pecador também. Não tem como ele se escapar disso, não. Teu colega de trabalho, não tem jeito, Paulo. Não tem, ele é. Até Jace peca. E hoje que ela está chiquérrima, né? Parecendo uma adolescente com esse macacãozinho jeans, né? Se a gente é pecador, pega leve, irmão. Compreenda. Vamos compreender mais uns aos outros. Vamos diminuir as expectativas que nós temos das pessoas, que nós colocamos sobre os nossos pais, sobre os nossos filhos, sobre os nossos amigos, sobre o nosso marido. Eles são pecadores. Eles pecam. Compreenda. Perdoe. Eles são inescapavelmente pecadores. E certamente eles vão falhar. E quando ele falhar, perdoe. Terceira coisa, você e eu, como pecadores, não temos a mínima condição de decidir o que é certo e o que é errado para nós. Nós vivemos um tempo que a gente acha, não, isso é certo para você, isso é certo para mim. Na minha análise do que é certo, na sua análise do que é errado. Bem, vejamos, tudo é relativo. Sabe o que não é relativo? É que o nosso senso de justiça é contaminado. Eu e você devemos desistir de querer individualmente decidir o que é certo e o que é errado. E achar que tudo é relativo. Cada um faz sobre os seus sentimentos, a sua cabeça. Sua cabeça e os seus sentimentos, como os meus também, são deturpados pelo pecado de Adão, que chegou até mim. Então, como é que eu vou decidir o que é certo e o errado? Já que os nossos certos e errados estão deturpados. Se submeta ao certo e ao errado que vem de Deus. O dele não tem erro. Submeta-se à palavra de Deus. Aí vão nos dizer, você é um retrógrado, fascista.
passista. Mas é a grande verdade da nossa cosmovisão bíblica. Se nós não temos condição de saber qual é o certo e o errado, se submeta à palavra. Deixe Deus decidir e não você. Outro aspecto prático, se somos pecadores, a gente vive uma geração que não aceita o sofrimento. Não aceita. Não, porque eu estou sofrendo. Meu Deus. Deus é mau, Deus é injusto. Que Deus é esse que permite o sofrimento? Irmão, segundo a cosmovisão bíblica, se nós somos de fato pecadores, sabe por que a gente sofre? Vou dar uma dica para você. O que você acha aí? Por que você acha? Porque a gente merece. Pare de se achar a última cocada nem ser o último biscoito do pacote. A gente sofre porque a gente toda hora mete os pés pelas mãos. A gente sofre porque a gente destrói aquilo que a gente bota a mão para fazer. A culpa é nossa. E a gente fica querendo nunca, como a gente tem uma visão elevada da gente mesmo, a gente nunca quer colocar a culpa em nós. A gente sempre quer colocar a culpa é de Adão, a culpa é de Eva, a culpa é da serpente, a culpa é de Deus, a culpa é de todo mundo. Não, a culpa é minha, a culpa é sua. Baixa a bola, irmão. E aceite o sofrimento. E cuidado, irmãos, o mundo, ele estava indo ladeira abaixo no pecado, e é assim que o pecado faz com a nossa vida. Quando a gente vai permitindo o pecado, a gente entra numa direção descendente de destruição. Por exemplo, com dinheiro, com eu tão elevado, com esse Deus dinheiro da nossa geração, com também o inverso, aqueles que têm o prazer, o descanso, a preguiça como Deus, um sexo também como esse grande Deus da nossa época, do prazer, simbolizando esse desejo de prazer da nossa época. Entenda uma coisa, se você der espaço para o pecado, foi dito para Caim, Deus disse para Caim, o pecado está diante de ti, cabe a ti dominá-lo. Porque se você der espaço para ele, irmão, ele vai te vencer. Ah, não, eu sou forte. Não. Ele vai te dominar. Mas eu vou resistir. Ele vai te conquistar. Não, mas eu consigo andar na corda bamba do pecado. Ele vai te arruinar, moço. A derrota pode não ser pública. Talvez, mas vai arruinar tua alma, vai esmagar tua consciência, vai esvaziar teu coração. Nenhuma vida, moço, o pecado ele vai se multiplicando, nenhuma vida fracassa assim, repentinamente. Nenhuma árvore cai do nada. Ah, tinha uma árvore aqui em casa de manhã, caiu. Por quê? Não sei, caiu. A queda é um processo onde a gente vai dando pequenas permissões. Essa é a sabedoria da serpente, do diabo. Ela vai te dando pequenas concessões. Ninguém, de repente, se divorciou. De repente. Como foi? Não sei. Acordei de manhã e estava divorciado. Ninguém, de repente, se tornou viciado em alguma coisa. Ninguém, de repente, perdeu a reputação. Rapaz, até ontem era a pessoa mais perfeita do mundo, agora, um miserável. Ninguém, de repente, acabou seu ministério. Gente, o que acontece é que por mais que a gente não esteja vendo, há pequenas permissões que vão nos fazendo
fazer outras pequenas permissões. E a gente vai ladeira abaixo, até o pecado nos destruir. Talvez você começou assistindo um videozinho do WhatsApp. Mais tarde você já estava procurando pornografia na internet. Mais tarde aquela pornografia normal já não servia, você já estava procurando bate-papo. Depois, quando você já viu, você já estava flertando na rua. Isso não acontece em uma semana, é ao longo dos anos. Depois, numa dessas, deu errado ou deu certo, e você arranjou uma amante. Aí você acha, de repente, eu arruinei minha vida. Você começou há muito tempo atrás. Eu comecei xingando a minha mulher num dia de raiva. Primeiro passo. Depois eu passei 2 semanas sem a gente se falar. Ninguém fracassa de repente, irmão. O pecado, ele se multiplica. Por isso, lide seriamente com os seus pecados de hoje. Você diz assim, é tão pequenininho. Não deixe essa bola rolar. Ela vai te destruir. Porque o pecado, por menor que te pareça, o pecado tem o poder de nos destruir. Por isso, já que todos nós somos inescapavelmente pecadores, vamos liderar com naturalidade, com arrependimento. Vamos nos arrepender. Baixa a bola. Para de ser orgulhoso. Arrependa-se diariamente diante de Deus. Arrependa-se diariamente diante da sua esposa, do seu esposo. Arrependa-se diariamente diante dos seus amigos, das pessoas. Arrependa-se. A gente não precisa ser orgulhoso como o espírito do nosso tempo. A nossa cosmovisão é bíblica. Se somos pecadores e reconhecemos isso, qual é a dificuldade de nos arrepender? Erramos sim. Erramos. E ainda mais eu digo para você, estou sentadinho aqui falando da Bíblia, não crie expectativa tão alta de mim não. Sou igualzinho você, não sou pior não, mas sou igualzinho. Vai viver comigo. Não sei se aguentar não, irmão. Quando o pecado alastra, Deus anuncia o juízo. E aí, começa assim. O pecado, ele feriu o coração de Deus. Há 2 palavras muito fortes que aparecem no verso 6. Ele diz assim, arrependeu-se o Senhor. E lá depois vai dizer, e isso lhe pesou no coração. O pecado fere o coração de Deus. O pecado entristece a Deus, aborrece a Deus. Ao ponto que a Bíblia vai dizer que a ira de Deus está derramada sobre os pecadores. Você fere o coração de Deus com sua rebeldia, com o seu pecado, com a sua incredulidade. Tanto que, quando você ouve arrependimento, o primeiro sentimento que tem é de você dizer assim, mas Deus arrepende-se. A Bíblia não diz que Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E chega a esse outro texto e diz que Deus se arrependeu. Eu sempre disse que essa Bíblia era contraditória. É isso aí, irmão. Porque a ideia de se arrepender aqui, gente, não é que Deus mudou de opinião, não. É só você ler Gênesis todo. Nós estamos acompanhando o Gênesis. O que ele disse para Adão? Não coma da árvore, não é isso? Do conhecimento do bem e do mal. Não me desobedeça. Porque se você me desobedecer, o que vai acontecer? Certamente,
Então vocês acham que quando Deus decreta a morte sobre a humanidade por causa do pecado, ele mudou de opinião? Ele não mudou de opinião. Na verdade, ele agora cumpre a sua justiça, que já outrora havia sido prometida. A palavra arrepende-se é a ideia mais próxima da nossa humanidade, de entender. Deus ficou triste. Tanto que a outra palavra pesou-lhe o coração, ou feriu-lhe o coração, ou entristeceu-lhe o coração, ou magoou-lhe o coração, vai trazer essa ideia de que Deus ficou tão triste. Porque agora ele vai ter que fazer cumprir a sua palavra de justiça sobre a terra. E é interessante, irmãos, dessa ideia, eu faço agora uma pausa para você pensar de que o tanto que o pecado fere o coração de Deus, que essa dor no coração de Deus, ela encontra sua maior expressão quando o nosso Senhor Jesus Cristo, por causa dos nossos pecados, ele é furado nas mãos, coroa de espinhos na cabeça, morto por aqueles pelo qual ele veio salvar, despido e nu, coração ferido, dizendo: ó Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Abandonado pelos seus. É o auge da dor. Se manifesta na morte do próprio Filho de Deus aqui na terra. O que faz também a dor no coração de Deus e o sacrifício do seu Filho na cruz ser também a maior prova de amor de Deus por nós, que sofre por causa da nossa rebeldia, que sofre por causa do nosso adultério, traindo a Ele. E por causa do nosso pecado, Deus anuncia o juízo. Quando ele diz no verso 3, ele diz assim: o meu espírito não agirá para sempre. Aí no verso 7, quando ele diz essa ideia de o meu espírito não vai ter como proteger, abençoar, salvar o homem para sempre da morte, ele diz: farei desaparecer da terra o homem. Ele já avisa, decreta, o juízo vai chegar. Eu já tinha dito para vocês, eu já tinha avisado para Adão, esse juízo já caiu sobre Adão, já caiu sobre Caim. Vocês sabem que vai haver juízo. Farei então desaparecer a humanidade toda, perdida no pecado. Haverá justiça contra os pecadores. E é isso que ele diz, irmãos. Eu sei que eu vou mexer numa coisa que você tinha tanta convicção. Lá diz assim: isso não passará de 120 anos, né? Diz assim: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. A ideia de 120 anos aqui não é o tempo de vida que o ser humano teria. Ele está dizendo que a partir de agora, anunciado a profecia, daqui a 120 anos, a humanidade vai morrer. Vai passar pelo dilúvio. Vai vir o meu juízo. Vocês têm ainda mais 120 anos de chance de se arrepender. Um Deus todo o tempo longânimo, esperando arrependimento. É assim que Pedro interpreta essa frase, dizendo: no qual também foi, pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Mas Pedro ainda, analisando o texto de Noé, ele diz assim: eles passaram por um juízo. Mas, irmãos, eu preciso dizer para nós aqui, pelo amor de Deus, haverá juízo para nós também. Quando São Pedro diz assim: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, o qual surgiu da água e
através da água pela palavra de Deus, pela qual veio perecer o mundo daquele tempo, afogados em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados agora, só para você prestar atenção, para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Houve juízo que tinha sido prometido para a geração de Noé, mas há juízo prometido também para a nossa geração. Mas Pedro, o apóstolo Pedro, líder primeiro da igreja de Jerusalém, diz: porém o juízo de Noé, na geração de Noé, foi pela água. O juízo da nossa geração será pelo fogo. E saiba que é inescapável. Todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Essa é uma notícia que eu preciso dar para você. Enquanto você pense assim, viva hoje como se não houvesse amanhã, eu vou dizer para você, viva hoje sabendo que você vai prestar contas a Deus amanhã. Tome as decisões da sua vida do agora, sabendo que um dia você estará diante de Deus. Imagina como um grande telão passando diante de você a sua vida. E você vai prestar a Deus conta de tudo o que você fez aqui no seu corpo. E eu preciso dizer para você, e você sabe disso, quero só lembrá-lo, é impossível esconder-se de Deus. Eu posso, como pastor, não estar vendo. Seu líder de célula pode não estar vendo. A sua mãe pode não estar vendo. A sua esposa pode não saber. No celular, só você sabe. Mas ninguém se esconde de Deus. Não viva hoje como se não houvesse amanhã. Eu venho para dizer ao contrário. Pense no futuro. Porque mais tarde, pode ser tarde demais. Porque, segundo as palavras do próprio Senhor Jesus, no texto de Mateus 24, ele diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe o dia que o Senhor Jesus vai voltar. Nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até os dias de Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. O anúncio está sendo feito hoje, até aqui. Como foi feito por Noé naquela época. Mas o que as pessoas faziam? O que as pessoas fizeram, gente, na época de Noé? Segundo Pedro, nada. Noé preparava a arca. E as pessoas estavam rindo de Noé. Rapaz, você é um louco. Está aqui no Oriente Médio, dizendo que vai chover, encher tudo. Estava ele construindo uma arca, dizendo que vai haver um juízo, vai encher tudo. E o povo, esse Moisés aí está broco. Um velho doido desse. Aí chega o dia, 120 anos passa, ele entra na arca. E diz o texto ainda que ele passou 7 dias até que começasse a chover. A gente vai ver isso na próxima pregação. E ele manteve a fé dele. O povo, imagina ele dentro da arca por 7 dias. A longanimidade de Deus ainda esperando. E o povo, olha aí o doido dentro da arca. Talvez você está lá na faculdade, o povo está dizendo, o doido na arca, isso que é crente. Ainda acredita em julgamento final. Ainda acredita numa moral que vem de Deus.
numa ética divina universal. É muito ultrapassado. Vocês estão há 2000 anos atrás. É crente. Crê num monte de bobagem. Igual Noé, irmãos. Aí sabe o que faz? Estão casando, se dando casamento. É pecado casar? É pecado? Não. Não, né? Não é pecado. Comi, bebi. Sabe o que significa essa frase? Tocavam a vida deles hoje como se não houvesse amanhã. Comi e bebiam. Casavam-se davam-se casamento. Viva hoje. Amanhã não é problema meu. O problema que já tinha sido dito para eles. 120 dias é o tempo que vocês terão. 120 anos. Arrependam-se. E eu preciso dizer para você. O juízo está anunciado. Moço, eu sei que quando a gente é jovem, a gente acha que a gente vai durar para sempre. Quando a gente é jovem, a gente acha que nossos pais não sabem de nada. É tipo Noé, um monte de velho gagá. Besteira, por que eu não vou para a festa? Por que eu não vou beber? Por que eu não vou para o bambu bar? Por que eu não vou ficar? Passar o rodo geral. Por que eu não vou para as festas? Por que eu não vou fazer? Vou perder minha vida. Vou casar e dar em casamento. Vou curtir, vou viver, comer e beber. Ei, o problema é que, como a gente viu, ninguém sabe o dia nem a hora. Moço, pelo amor de Deus. Eu estou aqui te avisando. Não estou avisando para lá na frente eu dizer, não te disse não. Estou avisando porque eu quero lá na frente estar dentro da arca com você. Mas há uma esperança para nós que somos pecadores. E o último ponto é que a graça de Deus se manifestou. Porque se em primeiro lugar somos irremediavelmente pecadores, inescapavelmente pecadores. Em segundo lugar, estamos destinados a um julgamento por causa do nosso pecado. Em terceiro lugar, é o que acontece aqui na história. Deus age com graça conosco. E é o que ele diz no último verso do texto que nós estamos lendo, quando ele diz: Noé, no entanto, achou graça diante do Senhor. E é interessante, irmãos, que ele não diz assim, então Noé foi salvo pelas suas obras. Não é assim que começa. Diz assim, quem foi que teve graça? Quem teve graça? Foi Deus. É Deus que é o autor da salvação. Nunca somos nós. Noé representa Deus que fez uma promessa lá em Gênesis 3,15. O que ele diz? Que a semente da mulher ia fazer o quê? Pisar na cabeça da serpente. Não é isso? E se ele destruísse a humanidade toda, o que ia acontecer? A palavra dele ia cair por terra. O que ele faz? No meio de uma terra pecadora, ele separa um remanescente da sua semente. É obra de Deus. Mais na frente, capítulo 12, a terra entra também nas nações, pecados, precisa começar de novo. Deus vai levantar Abraão. Leva Abraão da onde? De Ur dos Caldeus, de um filho de construtores de ídolos. Deus, por sua obra, sempre preservando uma semente remanescente na terra. Noé representa um novo começo para a humanidade de Deus. Um remanescente preservado por Deus. Uma semente santa preservada por Deus. Onde ele representa essa geração, a quebrantada como Adão, 7 anos, que a gente viu na pregação passada, uma geração que anda com Deus, como Enoque.
Uma geração que anda em fé como Lameque. E por causa disso, uma geração salva pela graça em Noé. E salvo através da fé. Porque os heróis, ele está na lista dos heróis da fé. Pela fé, Noé divinamente, pela fé, divinamente, instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Tudo que Noé fez, ele não foi pelas suas obras, é porque ele creu na palavra de Deus. Ele creu no que não se via. Ele creu que haveria dilúvio, um improvável dilúvio. Ele creu e aparelhou a arca. Ele creu e entrou na arca. Ele creu e ficou 7 dias dentro da arca esperando chover. Ele creu. E porque ele creu, ele foi salvo do dilúvio. Existe um anúncio para hoje. Jesus está voltando. Existe um anúncio para hoje. O julgamento vai chegar. Mas existe uma arca hoje, sendo anunciada, que você pode entrar. Há o caminho da graça. Para Noé, era aquela arca. Para nós, essa arca simboliza Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Aquele que pode nos preservar para a eternidade. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, diante de tão duro anúncio sobre a nossa natureza de pecado e o juízo vindouro, mas também de tão maravilhosa graça, nos colocamos diante de Ti. Esse ambiente de temor a Deus, diante da Tua santidade, nós nos rendemos. Nos rendemos, nos arrependemos. Profundamente no Teu altar. E diante desse ambiente de temor, todos nós de cabeça baixa, eu gostaria de fazer 2 apelos e 2 orações. Juntos. Em primeiro lugar, existe alguém entre nós que, ouvindo a palavra de Deus, decide nessa manhã entregar sua vida para Jesus como o único, suficiente Senhor e Salvador. Se render a Cristo nessa manhã. Se converter a Ele. Renovar a sua aliança com Ele, como nunca fez antes. Eu queria orar especificamente com você. Alguém entre nós, faça um sinal com a sua mão. Existe alguém entre nós que nessa manhã quer entregar a sua vida aos pés do Senhor Jesus. Converter a Ele o seu coração. Dizer, eu preciso da Tua graça. Eu preciso do Teu perdão. Eu preciso de salvação. É a decisão mais importante a se fazer. Há um caminho de graça. É um convite para entrar na arca. Venha para Jesus. A salvação. A salvação para as nossas vidas. Há alguém entre nós? Deus abençoe. Deus abençoe, irmão. Eu queria... Você está com um bebezinho, né? Eu queria que você repetisse comigo essa oração. Dizendo assim, Senhor Jesus, eu entrego a Ti o meu coração, a minha vida. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo. Eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti.
Por isso entro na tua presença hoje, junto com os irmãos, para dizer: eu sou tua e o Senhor é meu Deus. Quero viver para ti, em fé e obediência à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir depois só de eu ter o seu telefone para entrar em contato com você, apresentar um pouco mais, que a gente pode lhe ajudar. Aquelas irmãozinhos ali do coletezinho depois vão entrar em contato com você, tá? Você também, né, moça? Então, você repetiu a oração? Então, quer orar também? Vamos orar. Tem mais alguém que queira fazer essa oração? Então ore. Tem mais uma moça querendo participar da oração. Então diga assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida, para que o Senhor seja o meu Deus e o meu Senhor, para que o Senhor seja o meu Salvador pela Tua graça. Eu reconheço que sou pecador, me rendo aos Teus pés, arrependido e clamando pela Tua misericórdia. Me entrego a Ti, para viver para Ti, por todos os dias da minha vida. Amém. Amém. Então depois eu vou querer também ter o seu contato, tá bom? O Max depois vai... Thali vai entrar pegar seu dado para mim. Eu queria terminar ficando de pé juntos, todos juntos. E a gente vai terminar esse culto orando. Esse clima de temor. Eu queria convidar você ainda, diante desse instrumental, você que hoje entende que precisa lidar seriamente com a sua vida e com pecados que estão rasteiramente se infiltrando no seu coração, que você viesse no altar do Senhor agora. Quebrantar o teu coração, clamar por Ele, dizer: eu me arrependo, Senhor. Eu quero lidar com meus pecados hoje, aqui. Eu quero lidar com uma seriedade nova, com algumas áreas da minha vida. Sai do teu lugar, vem aqui na frente, quebrante-se diante dele, arrependa-se, diga: Senhor, eu reconheço quem eu sou, eu reconheço que eu preciso da tua misericórdia, eu reconheço que eu preciso do teu perdão, da tua ajuda, da tua força. Hoje é o dia, eu não vou deixar o pecado me destruir, eu não vou deixar o teu juízo